Vamos nessa. Beleza. Tudo tranquilo aqui. Minha luvinha estilosa. Vambora, vamos trabalhar. Vamos iniciar mais uma semana. Vamos lá. Bom dia. Eita, esqueci aqui. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, amo você. E amo seu filho também. Filho esse que mais uma vez está lá na escolinha. Ficou de boa, me encheu de beijo, de abraço. Ele tem feito isso. Tem me dado uns 4, 5 beijos de abraço antes de ir embora. Vem cá, papai, mais um. E mais um, e mais um. É um fofinho. Um fofinho que tá cada dia mais levado. Levadíssimo. E vamos trabalhando essa levadice dele. Fim de semana. Gostoso fim de semana. Pude ver vários jogos da Copa. Eu gosto de Copa. Eu gosto do evento em si, né? Dos jogos, interessantíssimos os jogos. Sempre novidades, sempre coisas interessantes sobre cultura dos países. Como é que eu falo? Culturas completamente diferentes. Peru e Dinamarca. Que louco, mano. Muito legal. Os sul-americanos em comum esse ano com equipes relativamente fracas. Perdem muito gol. Não é nem fraca. Perde muito gol. Então sabadão praticamente passei o dia assistindo o jogo. Saí uma vez ou outra pra ver um negócio ou outro. Dei uma saída com o Cauê no condomínio pra ele brincar. Até encontrou a amiguinha Duda e tudo. Mas os jogos eu ia conseguindo assistir todos. Nem todos inteiros, né? Mas boa parte de todos foi legal. O que eu não consegui assistir quase nada foi México e Alemanha ontem. Foi bem no meu deslocamento para casa do Mauro. Nós combinamos um churrasquinho. O Mauro quis fazer um churrasco na casa dele. Eu saí perto do meio-dia, então eu assisti um pouquinho em casa e depois já de casa até o Tatuapé, de carro não é tão pertinho, tão rapidinho, então tinha acabado. Aí um negócio que eu até coloquei no Facebook à noite, né? Mas preciso fechar o raciocínio para poder fechar os fatos para poder fechar o raciocínio, né? E depois à tarde o grande evento, a grande ufanice, que é o jogo do Brasil e Suíça, né? E a minha família, a parte do Mauro, lá tem uma relação muito bacana com a Suíça, né? Que o Ivan passou 6 meses lá, no intercâmbio, e uma família que, assim, se tornaram amigos, se tornaram próximos. E foi legal porque o Mauro, em homenagem, colocou uma bandeira da Suíça. É assim, o Ivan quando veio embora, ele ganhou uma bandeira ele comprou um pano, né, uma bandeira da Suíça, e pediu para os amigos assinarem, né? Então os colegas assinaram tudo. Ele fez uma tatuagem lindíssima de uma cabra, que é o símbolo da cidade que ele ficou, no braço. Ele tem uma relação realmente de muito carinho com a Suíça, com o pessoal da Suíça, né? Então foi interessante ontem, né? Porque o Mauro eles mandavam fotos
o Ivan com... Ninguém estava torcendo para a Suíça, mas estava homenageando, estava curtindo a coisa, né? E o Ivan com uma meia da Suíça também, de bandeira da Suíça. Aquela tradicional cruz branca no meio do vermelho, né? E eles mandaram, porque quando eles foram para lá, todos eles foram buscar o Ivan e se divertiram, conheceram um pouco da Suíça, né? E uma hora eles deram uma roupinha do Brasil para a cachorrinha. Eles têm uma cachorrinha bonitinha, uma Fox Paulistinha. E eles vestiram a cachorra com a roupinha do Brasil. Foi bem bacana, né? Bem bacana. E foi legal até ter acabado 1-1, porque todo mundo ficou relativamente tranquilo. Eles não ficariam nem um pouquinho chateados se perdessem. Mas o brasileiro, você sabe como é, né? Então, jogo por jogo, foi um jogo... Pra mim, jogou muito bem o Brasil. Tranquilo, nada de... Oh, meu Deus, o trabalho foi perdido, os caras não absorveram direito. Não, o jogo foi 1-1. O gol dos caras teve uma pequena irregularidade, quase imperceptível. É aquela que, se fosse a favor do Brasil, ninguém estaria nem tocando no assunto. Ninguém. Mas como foi contra, virou a revolta do mundo, virou o Galvão clamando por justiça divina. E teve um lance bastante polêmico, é assim, coisas de brasileiros, né? Uma jogada na área, o suíço agarrou o Gabriel Jesus, nosso centroavante. Menino excelente, tecnicamente, parece ser um bom menino também. Não fica se queimando na mídia, né? Sei lá, enfim. E a mãe desses meninos que gosta muito de uma câmera. Mas voltemos. Só que aquela coisa, o cara agarrou, né? Aquele agarrão por trás. E o menino estava tentando dominar a bola. Quando ele... Isso é uma fração de segundos. A gente que acompanha bastante futebol há bastante tempo sabe lidar com isso. Quando ele vê que perde a bola, você percebe isso muito claramente na câmera lenta. Aí ele se joga, e se joga de uma forma que não tinha como o agarrão do cara fazer ele cair daquele jeito. Entendeu? Assim, o juiz não deu o pênalti, é lógico que não. De repente, se ele caísse sendo agarrado, era pênalti, ok. Contestável, tal, mas enfim, dá pra se entender, né, o que eu tô falando. Não tem grandes injustiças. O Brasil jogou super bem. O goleiro deles fez 3-4 defesas muito boas. Algumas bolas jogadas muito bem trabalhadas. Chutou para fora, chutou na trave. Enfim, então não tem. Foi tudo bem. Suíça usou mais da violência. Até porque eles são muito grandes e muito fortes. Então é um tipo de futebol bastante pesado, né? Diferente do latino-americano, que é menor, mais magro, mais ágil, né? E essa é a grande vantagem do latino-americano, né? E aí teve... Então, não contei, não falei da Alemanha, né? O jogo do meio-dia foi da Alemanha, México e Alemanha. E o México ganhou de 1-0. O México... Eu não vi o jogo, né? Vi um pouquinho, só um pedacinho. Só o jogo estava parelho, pau a pau. O goleiro da Alemanha fez muitas defesas, o goleiro do México fez muitas defesas e é isso aí. E o jogo foi decidido num detalhe, num gol de contra-ataque, inclusive. De um time que não é bobo, nunca foi. O México está sempre no ranking, embora seja um ranking contestável, está sempre bem no ranking da FIFA, é dos 7, 8 melhores, no máximo dos 10 melhores no mundo. Mais barulho do que moto, né, cara? Só tá com pressa hoje, hein? Ou eu que tô sem pressa, né? Então, aí veio... Então, aí, quando eu cheguei na casa do meu irmão, tinha acabado o jogo da Alemanha e foi 1-0 pro México. Jogo pau a pau. É aquele jogo que o alemão mesmo olha e fala, não conseguimos fazer o gol. Beleza. Uma boa equipe, adversária, e não conseguiram fazer o gol, ok.
E aí é legal os analistas, né? Ah, tá, pintou. Não, não pintou nada, não pintou nada. Tá. Um jogo, um único jogo. E aí eu até coloquei isso. Particularmente, eu assisti um pouco do jogo da França, que é uma das favoritas. Assisti os melhores momentos do jogo da Espanha, que é uma das favoritas. E não vi nada que o Brasil ficou devendo. Ao contrário, eu achei inclusive que o Brasil jogou melhor que essas seleções. Jogou inclusive contra uma seleção melhor, mais difícil de jogar. Essa motinha aqui na minha frente é uma 250, igual a minha, tá? Mas claro, ela é uma moto street, é uma moto que tem relação maior para uma velocidade maior. Mas não é muito maior, tá? Não tem muita coisa aí não. Eu espero muito que a ambulância não entre no meio dos carros. Eu espero muitíssimo, muitíssimo. Ficou. E claro, acabou o jogo da Alemanha, eu estava numa fila. Que fila? Fila para entrar no condomínio do Mauro. É um condomínio muito grande, tem várias churrasqueiras. Então ontem, cara, jogo do Brasil num domingo às 3 da tarde, era o dia do churrasco. O dia nacional do churrasco. Então provavelmente todas as churrasqueiras estavam ocupadas, reservadas. E aí, inclusive as pessoas que estavam na nossa frente, porque você entra, tem que se identificar. Eles ligam, tal, confirmam, você tem RG e tudo mais para entregar, quem tem o cadastro, tal. E aí as pessoas na nossa frente a gente ouvia, a churrasqueira tal. Aí eles ligavam na churrasqueira tal para pessoa e eram autorizados, então tinha uma fila. Nesse ínterim que a gente chegou na fila, eu ouço os apartamentos, o pessoal saindo nos apartamentos, porque tinha acabado o jogo da Alemanha naquele momento, saindo e gritando, chupa Alemanha! Eu fiz assim, uai, ok, ponto 1, chupa a Alemanha, não se esqueçam disso. Ponto 2, a irreversível raiva de um juiz que não usou o juiz de vídeo, porque de repente daria um pênalti, ou porque de repente daria a falta do jogador, tal. E tudo isso formou o caldo brasileiro, né? Aquele caldo quente e azedo, né? Apimentado, né? Porque é uma tragédia empatar. Porque o brasileiro é um cara, principalmente o jornalista brasileiro, o repórter brasileiro, o narrador, né? Ele é um cara interessante, ele coloca a tradição daquele time antes do momento daquele time ou da fase daquele time que tem jogado bem. Então, a Suíça não tem nenhuma tradição nas Copas do Mundo. E se classificou em primeiro do grupo, em chave difícil europeia, né? Não perde há bastante tempo de times grandes, sabe jogar na defesa e no contra-ataque, mas isso não é importante. Eu falo pelo jogo da Islândia. Aquele chato, o Galvão Bueno é o cara mais chato do mundo, não precisa nem dizer. Mas tem na Sport TV tem um narrador que é o Luiz Carlos Júnior. Ainda bem que o Marco Vitor me falou da Fox, que aí eu pus na Fox e no sábado eu continuei assistindo os jogos pela Fox, porque não dá. O Luiz Carlos Júnior é outro, é daquele que coloca as questões nesse patamar da tradição. E claro, ele narrou Islândia e Argentina, né? Foi 1-1 o jogo. E cara, impressionante se esforçar ou fingir que a Islândia, ok, nenhuma tradição, nada. Nenhuma tradição, nada. Os caras estão discutindo aqui. Tomara que não saia nada mais chato, né? Mas eu vou tentar ir por aqui por fora. Ignorar que a Islândia foi primeira do grupo também, que tem feito excelente campanha antes da Copa, tem jogado com
times muito bons, tem conseguido ótimos resultados e tudo. Ou seja, que tá numa fase muito boa, que não é um time trouxa, que sabe jogar bola. E aí o cara ignora tudo isso. E ignora, inclusive, que a Argentina se classificou no último jogo, com um jogaço do Messi, que jogou sozinho da eliminatória. A Argentina correu o risco de nem se classificar, nem na pré-copa, aquela que ainda ia disputar, que o Peru foi em quinto, né? A Argentina, por conta dos resultados fora na última rodada e mais ter jogado muito bem no Equador e ter ganhado de 3-0, 3 gols do Messi, tudo, uma partidaça do Messi, que ele assumiu a responsa e deu tudo certo. Vai quem tá na minha frente, o Zé Barulho. O Zé Barulho de novo. Não, essa é outra moto. Essa é outra moto. Parece, mas não é não. Bom, eu vou ver no vídeo. Eu acho que é outra moto. Mano, se isso aqui for uma 250 e você tiver que pôr um pneu de 600 conto, que é esse aí, realmente não vale ter uma moto pro dia a dia, né? Esse foi um dos motivos da minha... Não, essa aqui não é 250 não. Um dos motivos da troca da minha CBR por essa aqui. Os pneuzinhos eram desse tipo aí. Mas pra que tanto barulho, né? Não deve ser fácil. Bom, ele deve gostar, né? É gosto, né? E o locutor, esse Luiz Carlos Júnior, achando um absurdo, porque a Argentina fez 1-0 e um pouco depois, alguns minutos depois, a Islândia fez 1-1 e ele... a Argentina está se perdendo, é um placar assustador, uma grande zebra na Copa do Mundo. Sério mesmo, bro? Você não consegue fazer isso? Que bosta, hein? E esse ufanismo, essa bobice, essa bobeira. Aí o Messi vai e me pede um pênalti ainda. Como se fosse o pecado do mundo perder um pênalti, né? Este presente é promessa de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai tomar no cu. Eu preciso sempre ter esse tipo de atitude, parar o assunto, quando eu vejo um negócio desse, presente de Deus. Quando uma criança inocente nasce com câncer nos ossos, não é presente de Deus, é livre-arbítrio. Deus medíocre. Depois, eu tenho uma conversa para falar sobre isso. Talvez não nessa ida agora, que eu estou falando de Copa do Mundo. Estou falando de outra bobeira. E o locutor narrava como se fosse a tragédia do mundo, como se fosse o 7-1. Beleza, voltemos aqui. Aí o Marco Vitor me falou pelo WhatsApp que na Fox estava bacana a transmissão, pus pra lá, não saí mais. E aí passou a raiva, passou o ufanismo. Eles não estavam narrando com nenhum ufanismo. O jogo foi 1-1, beleza. Nada mais natural também. E não define nada, não determina nada, não dá nenhuma tendência de nada. Ninguém super impressionou, com exceção da equipe da casa, a Rússia, ter ganhado o jogo de estreia de 5-0, mas contra uma equipe sem nenhuma expressão, nenhuma. Não teve mais nada de super absurdo. 3-3 Espanha e Portugal, um belíssimo jogo. 1-0 para o México, 1-1 Islândia e Argentina, 1-1 Brasil e Suíça, 2-1 para a França em cima da Austrália. Todo mundo bem impressionado sobre a Austrália. E, enfim, e aí eu até falei isso. Achei que o Brasil jogou melhor do que Espanha e Portugal, melhor do que Alemanha, melhor do que Argentina, enfim, nada demais, nada de melhor do que a França.
Não achei nada, que absurdo. Foi 1-1 o jogo, não conseguiu fazer o segundo gol depois e tudo, enfim. E só, e só. Suíça, aquele time que inferior tecnicamente e sabendo disso, tratou de tentar com a força o que ela podia fazer. Muitas faltas no Neymar? Sim, muitas faltas no Neymar. É esse o recurso. Cabe a vítima saber usar isso contra o adversário. Saber usar a violência, o excesso de violência dele contra ele mesmo. E deixando claro que também o brasileiro não é nenhum santinho. Mas voltemos. E aí que eu coloquei, porque aí foi o meu comentário. Falei tudo isso só para falar meu comentário sobre que eu coloquei no Facebook. Raivinha da Alemanha? É isso? Ai, que raivinha da Alemanha. Olha o cachorrinho. Um border collie. É isso? O brasileiro tem raivinha da Alemanha. Tá bom, beleza. E raivinha do juiz. Que foi 1-1. Teve um pênalti. O gol foi irregular, o gol de empate dos caras. É isso que a gente precisa? Ou seja, retrato social, básico, claro, instantâneo. Nós preferimos sempre transferir a responsabilidade, eleger o demônio, né? A criação do diabo, o brasileiro ama citar o diabo. Então a gente prefere esse tipo de atitude. A Alemanha é mauzinha, é o demôniozinho. E isso reflete bem essa coisa da transferência de responsabilidade. Nunca fui eu, nunca fiz nada. Eu fiz tudo e eu sou uma vítima. Eu sou um vira-lata, esse é o problema. Eu sou o povo brasileiro um vira-lata, tá? Extremamente, assistimos a entrevista do Tite, tudo direitinho, extremamente coerente, sem pieguismos, porque às vezes ele gosta de pieguismo. Se tivesse ganhado, talvez ele usasse pieguismo. Mas ele foi bem coerente, bem tranquilo nos argumentos dele, não deixou virar uma coisinha meio novelinha ou drama de tango argentino, né? Enfim, e eu tive que escrever isso no Facebook, de que essa é a atitude do brasileiro, elege o demônio, transfere a responsabilidade, porque assim fica mais fácil de não se culpar, de não se criticar. E esse é o grande mal, esse mecanismo automático que nós temos em utilizar um subterfúgio externo para maquiar uma coisa que pode ter sido muito simples e tranquila, que é o seu próprio defeito. Podemos ter defeitos, podemos errar aquele dia, podemos não ter jogado bem e acabou. O futebol, eu já falei isso e não sou o primeiro, nem serei o último a falar, e não sou um gênio por causa disso. Aliás, eu não sou um gênio, eu sou um verdadeiro retardado. Mas realmente a gente ainda não entendeu, a gente ainda não aprendeu esse conceito básico de que nós precisamos parar de empurrar a responsabilidade sempre para os outros, mesmo que haja algum percentual de responsabilidade dos outros. Pega a nossa parte e está tudo certo. O mesmo jogo do Grupo do Brasil jogou Sérvia e Costa Rica de manhã. Eu assisti boa parte desse jogo, perdi uma outra parte também. E foi 1-0 para a Sérvia, um gol de falta, um jogo meio feio, tal. Os dois times tecnicamente meio ruins ainda, né? E o cara que fez o gol, um gol de falta muito bonito, por sinal, para não saber, para saber que não é tudo desconhecido numa Costa Rica, por exemplo. O goleiro titular da Costa Rica é o goleiro titular do Real Madrid. Não por muito tempo, porque parece que o Real Madrid está contratando o goleiro do Brasil, o Alisson, goleiro da seleção brasileira. Mas, então não é um time tão bobinho. Aliás, você chega na Copa, você não é tão bobinho assim. É que um ou outro é mesmo tecnicamente inferior. Mesmo assim, criou várias chances e tudo. Foi um jogo lá e cá.
A Sérvia não é besta e Costa Rica não é besta. E a Sérvia ganhou de 1-0. Ao final do jogo, na zona mista ali, o cara que fez o gol, o comentário dele foi muito simples e tranquilo. Fala assim: a nossa disputa nesse grupo é contra a Suíça. Porque, não ignorando a Costa Rica, mas nós já ganhamos da Costa Rica. Então, nossa disputa aqui é contra a Suíça. O Brasil é favorito ao título. O Brasil é muito melhor do que a gente. Então, nós vamos brigar contra a Suíça no próximo jogo e pronto. Eu estou tentando imaginar um brasileiro tendo um discurso razoavelmente próximo a esse. Impossível. A soberba que o brasileiro é no futebol, a mania de achar que ele é o inventor e que ele é o mágico do futebol e que tudo que acontece contra alguma coisa externa aconteceu, porque a gente soube culpar. Assim, até eu abro um parênteses, porque esse paralelo comportamento social versus futebol, ele caminha tão junto com o brasileiro, ele é tão forte para o brasileiro, e o brasileiro ainda não entendeu o quanto isso prejudica ele. A Copa passada criou um problema grave, grave. A Globo, entre as suas bandeiras de Copa do Mundo, ou de jogos, enfim, do futebol, ela tem um conceito básico, e isso muito bem alimentado pelo medíocre Galvão Bueno, porque nesse aspecto ele é simplesmente medíocre, ele é cretino. Quando ele se refere à Argentina, ele criou um problema, né? Ele criou um grave problema. Porque a Alemanha meteu 7-1 na gente. Ok. O problema era a Alemanha e os 3-0 que a gente tomou da Holanda na disputa do terceiro e quarto. Então não era o problema a Alemanha, né? O problema era o time, que era ruim, desestruturado, não estava pronto, não foi bem treinado, não foi bem preparado, enfim, vários aspectos que podem ser causa. E eu não vou aqui entrar nos méritos técnicos do conceito do que aconteceu no 7-1, não. O que eu vou entrar é que criou um problema ético brasileiro. A gente foi humilhado no Mineirão por 7-1 pela Alemanha. E foi pra final a Argentina. E, cara, é proibido torcer pra Argentina. É proibido. Fala, opa, a Argentina pode ser. Né? Não precisa saber, tá próximo e tal. Eu não vou... Sabe o que acontece? Eu não vou culpar minha mãe pelo preconceito que ela tem contra os argentinos, e ela tem mesmo. Não adianta, é preconceito, é formado. Ela fala que ela teve pessoas na Argentina que a trataram mal, comerciantes. E eu sempre coloco isso muito basicamente. Quando você chega num lugar pré-instigado a um tipo de atitude externa, você vai valorizar sempre, em algum momento, a atitude negativa que você esperava ter. É aquela coisa assim, eu nunca entrei naquele bar ali, ó, no Figone, mas eu ouvi falar que o pessoal atende muito mal. Aí num dia que eu venho, o cara demora 2 minutos ou erra um pedido meu, aleatoriamente. Porque o lugar tem 20 anos aí e é muito bem frequentado, enfim, não tem grandes reclamações. E aí eu viro e falo assim, tá vendo? Tá vendo como eles atendem mal mesmo? Você entendeu? Então, mas eu não vou aqui ficar. E criou esse problema. E aí, cara, foi engraçado isso, porque o Neymar Zets, o Ney Mídia, né? O Ney Mídia, ele deu uma entrevista e foi perguntado. E aí? Porque tinha mais um problema. O amigo dele, companheiro dele de clube, o Messi, é argentino. E ia pra final. Cara, vamos falar uma coisa séria? Pra quem você torceria? Pro time que meteu 7-1 no seu, humilhou você pro mundo todo? Ou pro time que o seu amigo joga lá? É ridículo, cara. É ridículo.
E claro que o Ney Mídia não teve coragem de abrir o conceito dessa forma. Não que eu torço pra Argentina, mas eu desejo tudo de bom pro Messi. Ele é meu amigo e fala, aham. Ai, cacete. Então, quer dizer, ficou dividido, né? O brasileiro médio, que é bem burro. E muitas vezes eu sou parte desse brasileiro médio, tá? Brasileiro médio, ele. E agora, cara? Os caras me humilharam. E o outro é Argentina. Argentina, eu odeio a Argentina. Blé. O simplismo básico, aquele que não vai embora de jeito nenhum. E pronto. E pronto. Acabou. Né? Como assim? Criou um parafuso, né? Criou um parafuso. Então, a final da a Copa do Mundo ocorrida no Brasil, ela ela foi bem engraçada, foi a coisa mais fria do mundo. Que o brasileiro não estava torcendo para ninguém, né? Embora a Alemanha ganhou, né? De 1-0 na prorrogação e tudo. É... E eu vi alguns fogos, tá? Uma ou outra coisinha. Um outro bobo que precisa se autoafirmar. Legal, a Argentina se fudeu. E pronto. Mas é engraçado isso. Então ontem foi um retrato disso, assim, mais um instantâneo, né? Do poder cultural que o brasileiro tem. Que é essa coisa da raivinha da Alemanha. Chupa a Alemanha. A culpa é da Alemanha. Você toma 7 gols. Não importa de quem. Porque não era um fenômeno mundial. Era um excelente time. Encaixotou o Brasil. Pegou 5, 10 minutos de um apagão emocional, principalmente. Não era nem técnico, era emocional. E meter esse monte de gol que eles podem jogar mais 15 vezes contra a gente, mais 100 vezes contra a gente. Isso nunca vai acontecer, ou se acontecer vai ser mais uma vez algum efeito empírico, né? Mas é isso, cara, é isso. Eu particularmente gosto da Copa pelos jogos, eu acho interessantíssimo. Eu acho bacana pra caramba. Só. Só. Agora, assistir o brasileiro de camarote é realmente uma questão que, se você conseguir eliminar o fator de se decepcionar, porque você vai se decepcionar, se você anular em você a questão de que decepção, que feio, que coisa boba, você se diverte. Você se diverte. Porque não tem muito mais o que você ficar lamentando sobre essa população tão mal educada, né? Deixa eu ver. Estamos salvando ainda? Sim. Então, gente, boa semana para todos nós. Tem muito trabalho para ser feito. Tchau, tchau.